Vamos lá. Na nossa aula de matemática, nós vamos falar sobre relações entre a adição e a subtração. Elas têm aí uma relação uma com a outra, então a gente vai rever essa relação. Que relação é essa? O que é que uma tem, que a outra tem, que dá aí dá para a gente estar fazendo essa relação, tá? E a gente viu lá nas aulas passadas que uma é inversa da outra. Então, a adição, você pode fazer ela, você pegar, fazer ela inversa, você vai estar fazendo a subtração. E se você pegar uma subtração aí, inversamente, aí vai ser a adição. Se tiver faltando um número aí para você estar fazendo a sua adição, você pode fazer a subtração para saber que número é esse. Do mesmo jeito vai acontecer com a subtração, tá? Então, vão ficar ligadinhos aqui, vão prestar bastante atenção para a gente estar tirando de letra na hora que a gente for fazer a atividade, certo? E trabalhar as relações inversas entre adição e subtração a partir de situações e problemas. Nós vamos estar vendo também a gente não vai estar trabalhando simplesmente só a operação inversa, então a gente vai estar colocando elas aí em situações, problemas, a gente está procurando saber e poder relacionar uma com a outra melhor. Então, a gente precisa estar observando, a gente precisa, primeiramente, fazer uma boa leitura, lembrando aí da interpretação de texto, que também entra na aula de matemática, e para você poder saber o que é que você vai fazer, você precisa ter aí a sua leitura. Você precisa ler o que você vai fazer aí. Não é simplesmente você pegar os números e estar colocando lá e fazer uma continha. Não, você tem que ler, tem que interpretar para saber o que é que você vai fazer, tá bom? No desafio matemático de sexta-feira, um dos desafios, não me lembro se foi o da letra A ou da letra B, ele pedia para você fazer ali, no caso, para você saber o resultado, você teria que fazer duas operações. Então, primeiro você iria somar os números e, em seguida, você iria fazer uma subtração para poder encontrar aquele número ali, o número final, o resultado final. Então, para isso, você precisava aí ter uma atenção maior para você poder estar fazendo essa operação e chegar ao resultado. Então, toda situação, problema, precisa de uma boa leitura e precisa que você preste bastante atenção para poder saber se você vai adicionar ou se você vai subtrair. Para quê? Para poder você compreender que as operações de adição e subtração são inversas e que elas envolvem aí um significado. Então, se eu disser que eu tenho um número, esse número eu subtraí por 10 e o resultado deu 5, então eu tenho que saber qual foi o número que eu primeiro. Então, para eu poder saber que parcela foi essa, parcela não, gente, desculpa. Que número foi esse que subtraindo por 10 eu obtive 5, então eu vou ter que somar, vou ter que fazer a operação inversa, eu vou ter que somar os 10 com 5 para poder chegar ao resultado, que no caso seria 15. Então, se eu tenho 15 e tiro 10, eu fico com 5. Então, eu teria que fazer aí essa subtração, essa adição para poder saber o número que estava faltando. Então, eu tenho que prestar atenção, tenho que ler para poder compreender. E também eu tenho que investigar os padrões das operações entre a adição e a subtração com os números naturais. Então, eu tenho um exemplo aqui para vocês de um rapazinho que está aqui pensando e ele quer saber qual é o número das duas questões que ele está propondo aqui. Vamos lá? Então, ele está tentando decifrar aqui o enigma. Vamos tentar decifrar os enigmas a seguir? Então, ele está com dois enigmas. E na letra A, ele diz o seguinte: subtraindo 23 de um número, obtemos como resultado 74. Qual é o número? E na letra B, ele tem, adicionando 32 a um número, obtemos 87 como resultado. Qual é o número? Então, a primeira, a letra A, ele diz que vai subtrair 23 de um número
E a letra B ele vai adicionar, ou seja, ele vai fazer a soma, ele vai somar aí um número, ele vai somar 32 a um número até ele obter o número 87. Vamos ver o que é que acontece em relação a cada uma dessas letras aqui, dessas questões, desses enigmas. Será que é possível a gente decifrar os enigmas identificando os números ocultos? Será que tem como a gente identificar? Será que a gente tem como decifrar esse enigma? Como vocês fariam para saber isso? Então, como é que vocês poderiam fazer? Como vocês acham que como seria para fazer e resolver esse enigma? Eu estou com o colega aqui, Lucas, ele vai me responder o que ele faria para resolver esse enigma da letra A. Poxa, ele sumiu. Então, vamos lá, gente. Seria possível a gente utilizar algum tipo de cálculo? Sim ou não? A gente teria que fazer algum tipo de cálculo. Quem concorda faz um like, dá o like. Quem concorda, dá o like aí. Deixa eu ver quem é que dá. Alice Correia, Laura, Heloísa, Isabela, Samuel David, Davi, Anne. Então, muita gente aí está concordando que para utilizar, seria possível resolver utilizando algum tipo de cálculo. E que cálculo seria esse? Por quê? Como podemos ter certeza disso? E por onde a gente pode começar a pensar nessa solução? Então, como é que a gente pensaria aí? Como é que a gente iria fazer? Então, alguém pensou aí em utilizar relações inversas entre a adição e a subtração como estratégia de solução? Sim ou não? Sim é o like. Vocês pensaram em utilizar alguma relação inversa entre a adição e a subtração? Porque vocês disseram que tinha como a gente resolver. Aí como? Seria possível através de uma inversão aí da adição e da subtração? Alice, ok. Heloísa, ok. Arthur aqui, ok. Alice, ok. Alice. Isso. Caio também. Heitor, quarto ano. Lucas. Então, teria sim como a gente fazendo aí a inversão da adição e da subtração. Então, vamos observar aqui de cada um dos enigmas. Vamos ver aqui da letra A, depois a gente vê o da letra B. Então, como é que a gente faria aqui da letra A? Subtraindo 23 de um número, obtemos como resultado 74. Qual seria esse número? Então, no primeiro caso, que no caso da letra A, percebam que se 23 foi subtraído de um número oculto, basta a gente fazer a operação inversa, ou seja, a gente adicionar o número 23 ao número 74. Se o resultado foi 74, a gente tem que tirar 23 de um número que está oculto, então a gente só vai somar, a gente vai inverter aí. Se a gente estava diminuindo, agora a gente vai estar somando. Então, se a gente subtraiu, agora a gente vai adicionar. Então, para saber esse número, a gente vai adicionar 23 a 74, onde nós chegamos ao resultado 97. Então, para identificar esse número aqui, o número oculto que era 97, a gente adicionou 74 mais 23. Já na letra B, está falando o seguinte: adicionando 32 a um número, obtemos 87 como resultado. Então, qual seria esse número? Já no segundo caso, vocês percebam que se 32 foi adicionado a um número oculto, a gente vai fazer aí a operação inversa. Então, a gente vai subtrair 32 do número 87 para identificar o número oculto. Então, 87 menos 32, ele daria 55. Nos dois casos, o que desejamos é saber a situação inicial de uma
antes de uma transformação ter acontecido. Então, eu queria saber aqui qual era a situação inicial antes da transformação, do mesmo jeito da letra B. Então, que número é esse que está oculto? E para saber disso, eu tenho que fazer aí a operação inversa. Nesse caso, nós precisamos fazer a inversão da situação. Então, se no problema ele está dizendo que foi tirado de um número, então, no caso, a gente vai, no lugar de tirar, a gente vai somar para saber que número é esse que está oculto. Adicionar se for subtrair e subtrair se for adicionar. Estaremos assim, desfazendo a situação para identificar como ela era anteriormente. E ele tem um recado. Nesses casos, estão utilizando as relações inversas entre as operações de adição e subtração para resolver os problemas. Dizemos que essas operações são inversas porque uma desfaz o que a outra fez. Então, a subtração ela vai desfazer o que a adição fez, do mesmo jeito que a adição vai desfazer o que a subtração fez antes. E como em nossos exemplos, se quisermos saber uma situação anterior a uma adição, a gente devemos subtrair, e se quisermos saber uma situação anterior a uma subtração, devemos adicionar, pois são operações inversas. Nesta aula, você aprendeu que poderá utilizar as relações inversas entre as operações de adição e subtração na resolução de problemas. Então, percebam que a adição e a subtração, elas são operações inversas, como a gente já vem falando desde o início da aula, elas são operações inversas e que é muito importante, gente, vocês estarem lendo, analisando, interpretando com bastante atenção cada situação ou problema. Então, não é simplesmente você pegar o problema, você fazer uma leitura rápida por cima e querer responder. Não, tem que ter calma. Então, muitas vezes você erra por isso, porque você tem pressa. E a pressa, ela é, como diz o ditado, ela é inimiga da perfeição. Então, se você for com muita pressa, você for com muita agonia para terminar logo, para ter muito tempo livre, acaba que você perde mais tempo, porque você faz errado. Aí você vai ter que apagar, vai ter que fazer de novo e de novo até você acertar. Então, esse tempo que você está errando e refazendo, você só é pegar com calma, respira, pega ali a situação, o problema com calma e vai respondendo. Leia. Se não entendeu, leia novamente para você poder interpretar, certo? E poder estar respondendo. Então, leia, analise, interprete e responda com atenção cada situação, problema, para definir qual a estratégia de solução é a mais adequada. Então, você precisa ter o cuidado para ver aí se você vai fazer a operação inversa, se você vai fazer ela logo direto ou não. E para saber qual é a operação inversa que, no caso, for necessário estar fazendo. Então, é preciso que você preste bastante atenção e que leia com muito cuidado, com calma, cada questão. Sempre leiam as atividades e as realizem respondendo adequadamente cada uma das perguntas. Então, ó, mais uma vez, na mesma tecla, leiam. Tem que ler. Não é simplesmente, tá lá um monte de números, eu vou pegar esses números e vou jogar aqui até eu chegar ao resultado. Não, você vai demorar mais tempo. Então, é mais fácil, é preciso, e é o mais evidente, é mais claro e mais provável você ler. Não simplesmente pegar os números e estar jogando ali para saber qual é. Você precisa refletir, está refletindo aí o que foi estudado a respeito das relações inversas entre adição e subtração. Então, vamos só dar uma reforçada aqui. Trabalhar as relações inversas entre adição e subtração a partir de situação problema é algo que a gente vai estar fazendo aqui.
Próximos desafios matemáticos, nós vamos estar fazendo aqui essa proposta, fazendo essa operação inversa, para ver aí quem é que está ligadinho na nossa aula. Para isso, você vai ter que compreender o que são as operações de adição e subtração. Para isso, também, você vai ter que entender como é que fazem elas aí inversamente, como é que você vai resolver, como é que você vai envolver o significado uma da outra. Também você irá investigar os padrões das operações. Então, você vai ter que investigar aí o padrão da adição, o padrão da subtração com os números naturais. E sempre está fazendo essa operação inversa, tá? Tem que estar buscando aqui, saber, vale, amor? Se é possível decifrar os enigmas utilizando os números ocultos. Então, se você vê que tem um número que está ocultado ali, então você vai ter que procurar este número e ver qual é a solução melhor para você chegar até ele. Se você vai usar a subtração ou se você vai usar a adição. Uma dessas duas. A gente vai estar trabalhando com elas primeiro, adição e subtração. Você vai ver como é que você vai fazer, como, qual tipo de cálculo, como é que você pode resolver isso aí, qual a certeza que você tem, como é que você vai começar, por onde você vai começar, bom? Deixa eu ver mais aqui. E lembrando do recadinho aqui do coleguinha, que nesses casos a gente tem que estar utilizando relações inversas entre operação da adição e subtração. Então, a gente vai estar trabalhando essas duas operações e a inversão delas, tá? Então, tem que ter bastante atenção, tem que ter o máximo cuidado. Para isso, você precisa perceber que elas são operações inversas e que é muito importante vocês estarem lendo, analisando, interpretando, tudo isso com muita atenção, para estar definindo aí qual é a estratégia mais adequada. E sempre está lendo, não entendi, volta novamente, volta com calma. Ah, eu não estou entendendo. Calma, respira, dá aquela relaxada, assim, de 10 segundos, conte até 10, volte e leia com calma novamente, tá? Para poder você ler, você tem que ter calma, para você poder interpretar, você entender, certo? Para poder você chegar ao resultado final. E vamos aqui aos nossos combinados da atividade, beleza? Então, eu peço que vocês escutem com bastante atenção, carinho, amor e carinho aqui na explicação da atividade, tá? Prestem atenção, deixa para copiar alguma coisa aí. Está explicando a atividade, eu vou estar copiando aqui, vou estar respondendo. Não, tenha calma, relaxa, tá bom? Quando você tiver alguma dúvida sobre a atividade, não estou eu já li, eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo chegar ao resultado. Aí sim você vai estar pedindo minha ajuda, você vai estar tirando as dúvidas comigo. Agora, no primeiro momento, observe o tabuleiro no qual Sandra. Ô, tia, é para fazer o quê? Observar o quê? Então, para isso, você vai ter que ler com calma. Ô, tia, está pedindo para observar o tabuleiro. Mas é para fazer o quê com esse tabuleiro? Então, ó, leia até o final, certo? Leia tudo com calma, direitinho. Não precisa ter essa pressa toda. Dúvida, responda no WhatsApp. E eu sempre gosto de estar respondendo no privado. Então, você faz a pergunta no grupo, eu vou no seu privado para estar respondendo. Às vezes, sua dúvida não é a do colega e acaba atrapalhando ele. Então, eu prefiro estar dando o feedback aí no particular. A gente vai ter 30 minutos aí, teremos 30 minutos para a realização dessas duas páginas da atividade. Lembrando, quando estiver faltando 5 minutinhos para a gente estar retornando, eu aviso no grupo. Então, pode estar faltando 5, 2, 3, eu sempre aviso, ó, daqui a tantos minutos estamos voltando.
Já estamos no ar. Então, para que você saiba que a aula, você não está perdendo a aula, que você está ali acompanhando ela direitinho. Deixem os grupos para perguntas, tá? Relacionadas às questões de atividade. Então, nada de estar perguntando coisa que não é a ver da atividade, nada a ver com o assunto. Nada está mandando figurinha, estão mandando muitas figurinhas. Tem 2 grupos, era só um, agora são 2, estão mandando muitas figurinhas, estão conversando muito nesse grupo. Então, deixa a conversa para você estar conversando com seu coleguinha no privado, tá? No grupo, não. No final da aula, como sempre, eu digo a vocês, eu envio o link, eu boto, toda vez eu esqueço, boto o slide. Eu coloco os links da aula, eu sempre mando o link da aula, link da atividade, da explicação e da correção. E fiquem ligadinhos que vai dar tudo certo. E já vão abrindo aí o livro nas páginas 138 e 139 para a gente estar fazendo aqui a explicação da atividade.